Ai, tem dia que, olha, tem dia que parece que não é dia. Boa noite, gente, que tá chegando aí depois. Tô querendo dar aula, tá? Então, boa noite, gente. Nós iremos falar hoje sobre a ACGHI, tá? Que é uma norma internacional dos Estados Unidos também, e que ela é muito utilizada. Então, a gente vai falar, né, dar esse pano de fundo para vocês conhecerem um pouquinho de que ela existe, né, da sua importância, e aí, em outras disciplinas, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nela, tá? Então, a ACGIH significa, né, Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais. É uma associação, tá, privada de profissionais da higiene ocupacional, sediada nos Estados Unidos da América. Ela é, né, americana, ela está lá nos Estados Unidos, mas normalmente higienistas do mundo todo participam dessas conferências, das reuniões, né, e isso é bem interessante. E como todas as outras, né, instituições relacionadas com a higiene ocupacional ou a segurança do trabalho, o seu principal objetivo é garantir a proteção dos trabalhadores, né, que são expostos a fatores de riscos ambientais, podem ser físicos, químicos, biológicos, entre outros, tá? Além disso, né, a CGIH, ela publica, né, ela faz publicações referentes à segurança do trabalho, e ela é utilizada no mundo inteirinho para análise de riscos físicos, químicos, biológicos. Por quê? Porque o que ela faz? Ela estuda, né, a exposição desses riscos e aí ela define qual é o limite ideal da exposição ocupacional para tanto substâncias químicas, como os agentes físicos, como exposição a riscos biológicos, tá? E aí acaba que muitos países acabam adotando esses limites que ela estabelece, tá? Esses limites, então, para cada tipo de fator, então, se é fator químico, fator físico, fator biológico, né? Ele acaba sendo utilizado como base para criar as leis e normas da segurança do trabalho de cada país, tá? E isso não muda para nós aqui no Brasil, é feito da mesma forma, tá? Então, as nossas NRs são baseadas na ACGIH. E é bem interessante que ela publica, né, todo ano, livreto, né, um livro com limites de tolerância atualizados, tá, para esses agentes, e esses limites têm alguns tipos, tá, então tem limite de superfície, limite para mistura, o TWA, teto, pico. Por exemplo, limite para mistura eu misturei ácido clorídrico com nitrato de sódio. O que isso pode acontecer? Então, o que eu posso utilizar de cada um aí, para não trazer prejuízo para a saúde do meu colaborador, tá? Então, é bem interessante que ela consegue colocar essas suposições também, tá? Hoje, tá? A gente vai ter aproximadamente 700 substâncias que têm definido o seu limite de exposição ocupacional estabelecido. Então, é bem interessante, tá? Então, principalmente riscos químicos, eles conseguem definir valores, tá? Que você vai utilizar, que você pode estar exposto. Então, por exemplo, até 4 horas, eu posso estar exposto a essa porcentagem. Se eu trabalho mais de 4 horas diário em contato com aquela substância, eu tenho que utilizar um protetor. Eu trabalho 8 horas, ou você diminui o índice, né, de exposição daquele risco, ou você diminui o tempo que o seu colaborador vai estar exposto àquele tempo. Um bem característico, né, que a CGIH fala, é com relação a ruído, tá? Então, a gente sabe que até 85 decibéis, a gente pode trabalhar 8 horas por dia, que é o tolerável aí pelo nosso organismo. A partir daí, tá? Existe o quê? Eu vou trabalhar com 90, então eu vou diminuir a carga horária do funcionário, tá? Então, tudo isso é avaliado e é bem interessante, porque daí a gente consegue se precaver de problemas aí relacionados com o ambiente de trabalho, multas, indenizações, entre outras coisas. Então, por isso que a gente precisa seguir
sempre todas essas leis que a gente vem falando, né? Se eu não encontro em uma, eu vou buscar em outra, vou olhar o que a legislação brasileira fala, e assim por diante. A sua importância, tá? Então, qual que é a importância da gente falar, né, da CGIH? Se você tiver, né, sempre acompanhando essas publicações, fazendo leitura, tá? Possivelmente você vai sempre estar atualizado nessa área e à frente da grande maioria das pessoas que trabalham na área de higiene ocupacional. Boa noite, professora. Boa noite. Então, essas publicações, né, que eles fazem são bastante importantes, tá? Que, inclusive, as nossas normas regulamentadoras, as NRs, né, são baseadas, né, nas tabelas definidas lá na CGIH, tá? Então, isso é bastante interessante. Então, só para vocês saberem, a norma regulamentadora número 15, tá? NR15, ela tem lá a relação de substâncias e seus respectivos limites de tolerância, tá? Que foram definidos, que são definidos pela norma NR15. Esses valores definidos pela NR15, eles são oriundos da publicação da CGIH, porém, de 1976. Faz quantos anos? 45 anos, tá? Faz muito tempo, gente. Então, o que é o ideal, tá? Se lá está sendo atualizado, eu atualizo o meu limite também, tá? Por quê? Porque, infelizmente, as pesquisas no Brasil demoram um pouquinho, né? E a NR15 permanece praticamente inalterada há décadas, né? 45 anos, é muito tempo, mais velho do que eu. E a NR9, tá? Ela estabelece que, na ausência de limites de exposição ocupacional, na NR15, a gente vai utilizar os limites de exposição ocupacional da ACGIH para a elaboração do PPRA, que hoje não é mais PPRA, né, gente? É PGA. Então, é bastante importante a gente estar sempre aí em contato com elas. Então, o que a gente pode fazer? Eu já posso trabalhar com o limite que a CGIH fala, que ela estabeleceu lá em 2020, tá? Relacionado com o que o meu funcionário tem. Se caso o limite dela for maior do que a NR15, eu uso a NR15, tá? Se for menor e tiver como, eu uso a CGIH. Por que eu falo se for maior? Porque vai que ela atualizou aqui, né? Aumentou, dá para ficar mais tempo exposto e tal. Mas a NR15 está falando que é menos, então é importante eu ter esse cuidado, né? E trabalhar daí com a NR15, tá? Para não ter problema aí, caso o meu funcionário tenha algum problema. Porque eu vou montar o programa de gerenciamento de riscos, e aí eu vou garantir aí, né? Então, eu vou estabelecer todos esses limites, todos esses valores, enfim. Então, por isso que é bastante importante aí estar sempre atualizado e sempre olhando todas essas normas, tá? Então, para a elaboração do PPRA, que hoje é PGR, né? É importante e necessário consultar os limites de tolerância, que são adotados pela ACGIH, conforme está escrito na norma regulamentadora 9, que prevê, entre outras coisas, que deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais quando os resultados dessas avaliações quantitativas de exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15 ou, na ausência destes valores, adotados, na ausência deste, os valores limites de exposição são adotados pela ACGIH, tá? Ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, também isso é bastante importante. Se existe uma norma coletiva de trabalho, é importante avaliar também, tá? Desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais estabelecidos. Então, se essa negociação coletiva de trabalho tiver um limite menor do que a NR15 ou a CGIH, eu utilizo ela. Se tiver maior, eu utilizo ou a NR15 ou a CGIH, tá? Eu garanto isso, porque senão isso vai me trazer problema no futuro. Porque o que a gente tem que considerar sempre é a lei,
tá? Então, essas normas são leis, a gente vai se basear nela. Com relação aos limites de exposição ocupacional, tá? Quando a gente fala, então, desses limites, dentro da CGIH, a gente tem a sigla TLV, tá? Que se refere ao limite de exposição ocupacional que nós podemos, o trabalhador pode estar em contato ou pode, vamos supor, ele usa britadeira. Existe até a quantidade de tempo que ele pode usar uma britadeira, quanto tempo o ruído e tudo isso, tá? Então, esse limite, ele vai indicar as condições máximas de concentração, tá? De acordo com o tempo de exposição para cada substância química elencada. Não só química, mas ele também coloca, depois, né? Aqui a TLV vai falar sobre química, mas na CGIH eu tenho os valores para riscos físicos e biológicos também, tá? Por quê? Porque as pesquisas, né, mostram que a gente consegue ter, né, o organismo consegue ter um limite aceitável, né, para cada contaminante ou para cada reagente químico, enfim, tá? Então, o TLV, ele demonstra que esse limite, tá? Acredita-se que esse limite possa ser, como que eu vou dizer a palavra? Não é aguardado, nossa, fugiu a palavra. Suportado, tá? Pela maioria dos trabalhadores que vão estar expostos a esse risco químico, tá? Então, dentro desse limite de exposição ocupacional, lá na ACGIH, existem algumas colunas na tabela. Então, dentro desses valores, tem 2 colunas específicas. Os limites de efeitos crônicos, tá? Que vai ser o TLV, TWA, tá? Esses termos, essas siglas, por causa que tá sempre em inglês, tá? Que vai falar sobre o limite médio ponderado pelo tempo, tá? Então, qual que é o limite máximo, médio ali, que ele vai ter de acordo com o tempo que ele vai estar exposto àquilo. E os limites de efeito agudo, que vai falar sobre o limite de curta duração. Então, ele vai ficar ali meia hora. Qual que é o limite que ele pode estar exposto, tá? E o TLVC, que é o valor teto, que é o máximo permitido, tá? Independente da condição. Aí tem uma outra coluna, tá? Que vai falar da base do TLV, e os dados dessa coluna vai falar o que pode acontecer, né? Indicar os efeitos críticos que são provocados no organismo humano se, né, tiver uma exposição excessiva a essa substância química em questão. Então, gente, muitas vezes a gente começa a estudar, ouvir falar sobre higiene ocupacional, segurança do trabalho, tudo isso, muitas vezes a gente fala, nossa, mas como que eu vou determinar isso? Como eu vou determinar que isso vai gerar tal risco, enfim, tal. A gente já tem tudo praticamente na nossa mão. Então, a gente só tem que aplicar essas informações. Então, eu tenho que saber onde eu vou buscar essas informações para conseguir aplicar ela e garantir aí a saúde do meu colaborador e também garantir, né, que a empresa a qual você está trabalhando como técnico em segurança não seja multada ou julgada, né, como incoerente, como improcedente ali com relação à exposição desses riscos que o colaborador pode estar exposto. Então, a aula de hoje foi bem pouquinho, tá? Bem tranquila, bem curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado e conseguido entender.